Mark Wilson ajustou as mangas de seu terno azul marinho sob medida e olhou seu reflexo no retrovisor. Ele parecia elegante, composto, exatamente o tipo de homem que deveria se encaixar em uma festa corporativa sofisticada. E ainda assim, ao estacionar do lado de fora do restaurante elegante com paredes de vidro, sentiu uma inquietação rastejante descer por sua espinha. Ele não deveria se sentir assim. Eventos corporativos não eram sua praia, mas ele havia concordado em vir por ela, sua esposa Emily. Ela mal o havia convidado, sem entusiasmo na voz, sem calor, apenas um indiferente. Você pode vir se quiser. Ele havia notado a distância entre eles crescendo nos últimos meses, a frieza, as noites tardias no trabalho, a maneira distraída como ela respondia às suas perguntas. Algo havia mudado. Agora, ao passar pelas elegantes portas duplas do restaurante, Mark foi recebido pelo barulho avassalador de 100 conversas, sobrepostas ao som suave de música jazz. Lustres de cristal lançavam um brilho dourado sobre a multidão de profissionais bem vestidos, suas risadas e conversas ecoando pelo piso de mármore polido. E então ele a viu. Emily estava perto do bar, seu vestido vermelho escuro abraçando perfeitamente seu corpo, cabelos loiros estilizados em ondas elegantes. Ela estava sorrindo, não, rindo. Um riso despreocupado e radiante que ele não via há meses. E ao lado dela, um homem alto de ombros largos se inclinava ligeiramente, murmurando algo em seu ouvido. Tom Grayson, Mark o reconheceu imediatamente. Um gerente sênior na empresa de Emily. O tipo de homem que prosperava na dominância, sempre o mais barulhento na sala, o centro das atenções. E, a julgar pela maneira como sua mão descansava casualmente na base das costas de Emily, completamente à vontade, tomando o que quisesse, Mark cerrou o maxilar. Ele podia sentir o desafio silencioso, a mensagem não dita escrita no sorriso arrogante de Tom. Você está no meu mundo agora. Emily virou-se e avistou Mark. Por um brevíssimo segundo, algo passou por seu rosto. Surpresa, culpa, irritação. Desapareceu rápido demais para ter certeza. Ela caminhou até ele, seus saltos clicando contra o chão. Você veio, disse ela, sua voz leve, mas sem calor. Claro, respondeu Mark. Ele estudou sua expressão, procurando por algo, qualquer coisa que o tranquilizasse. Mas, em vez disso, ela virou-se para o grupo que acabara de deixar. Vem, deixa eu te apresentar a todos. Mark seguiu, seu pulso firme, mas seus instintos em alerta máximo. Tom sorriu ao ver Mark se aproximar, estendendo a mão como se fosse apenas um encontro casual entre dois homens amigáveis. Mark Wilson, finalmente nos conhecemos, disse Tom, seu aperto de mão firme, deliberadamente apertando um pouco forte demais. Mark encontrou seu aperto com força igual, recusando-se a ser o primeiro a soltar. Seus olhos se fixaram, e naquele momento ficou claro que isso não era apenas um aperto de mãos, era uma declaração silenciosa de guerra. Ouvi muito sobre você, continuou Tom, sua voz suave, confiante. Emily fala de você o tempo todo. Mark olhou para sua esposa, que de repente parecia muito interessada em sua taça de champanhe. Bom, espero que sejam coisas boas, disse Mark, seu tom equilibrado. Tom riu, uma risada casual e conhecedora que fez o estômago de Mark se contrair. Oh, absolutamente. Ela diz que você é confiável, disse ele, como se fosse uma maneira educada de chamá-lo de entediante, enviando uma onda de fúria fria pelo peito de Mark. Emily não disse nada. Alguns colegas de Tom riram. O ar estava mudando, a tensão apertando como uma corda invisível puxando Mark para uma performance cuidadosamente encenada. Tom era mestre nisso, na humilhação lenta e deliberada, na erosão cuidadosa da dignidade de outro homem, pedaço por pedaço, diante de uma audiência. Mark já tinha visto homens como ele antes, lobos corporativos em ternos caros, alimentando-se dos fracos, dominando cada sala em que entravam. Mas Mark não era fraco. Ele não ia reagir, ainda não. Mark, você bebe? Perguntou um dos colegas. Um homem excessivamente entusiasmado na casa dos 20 e poucos anos, entregando-lhe um copo de bourbon antes que Mark pudesse responder. Tom interveio. Aposto que ele é cara de uísque, estou certo?
Você parece do tipo que toma um drink e vai para casa antes da meia-noite. Mais risadas. Mark levou o copo aos lábios e tomou um gole lento e medido. Eu bebo quando a companhia é boa, disse ele suavemente, seu olhar fixo em Tom. Uma mudança sutil, mas inegável, ocorreu no grupo. Alguns sorrisos desvaneceram. Alguém murmurou: "Nossa!" O sorriso de Tom vacilou por apenas um segundo. Mark não estava jogando o jogo dele, mas Tom não havia terminado. "Oh, Mark, eu ia perguntar", continuou Tom, girando seu próprio drink preguiçosamente. "Você não se sente ameaçado pelo tempo que Emily e eu passamos juntos, sente? Quer dizer, praticamente vivemos no escritório, noites longas, prazos estressantes." Ele suspirou dramaticamente, como se lembrasse de algo particularmente exaustivo. "Honestamente, às vezes parece que somos casados." As palavras foram uma lâmina, deliberada e precisa. Emily não reagiu. Mark colocou seu copo cuidadosamente, deliberadamente. Ele podia sentir o peso dos olhos sobre ele, esperando por sua resposta. Ele se virou para Emily, sua esposa, a mulher que deveria ter encerrado isso imediatamente. Em vez disso, ela tomou outro gole lento de seu champanhe e não disse nada. Algo dentro de Mark se encaixou, uma realização, uma certeza. Isso não era apenas um colega arrogante ultrapassando limites, não era apenas uma piada de mau gosto às suas custas. Algo estava muito, muito errado. Ele deixou o silêncio se prolongar. Deixou que se tornasse desconfortável. Tom esperava raiva, talvez alguma negação constrangedora, mas, em vez disso, Mark simplesmente sorriu, um sorriso lento e conhecedor. "Não estou preocupado, Tom", disse ele. Tom arqueou uma sobrancelha intrigado. "Sabe, eu sei exatamente que tipo de homem você é", continuou Mark, sua voz tão suave quanto o bourbon que acabara de provar. "E sei como esse jogo funciona." Tom sorriu. "E que tipo de homem eu sou?" Mark se inclinou apenas um pouco, sua voz baixando o suficiente para que apenas Tom pudesse ouvir. "O tipo que pensa que já ganhou." E com isso, Mark se virou, deixando a conversa no ar como uma arma carregada esperando para ser disparada. Ele tinha visto o suficiente. A armadilha estava armada. A questão era quem realmente estava caminhando para ela. O restaurante estava banhado em uma luz dourada quente, os lustres lançando um brilho luxuoso sobre os pisos de mármore polido. Risadas ecoavam de todos os cantos, o tilintar de taças de champanhe misturando-se perfeitamente com a base pulsante da música. Era o tipo de evento corporativo que exudia poder, status e rivalidades não ditas. Mark Wilson ajustou seus punhos, examinando a sala. Ele nunca foi de frequentar essas reuniões extravagantes, mas naquela noite ele fez uma exceção por sua esposa. Emily estava do outro lado da sala, radiante em um vestido de seda azul escuro que abraçava sua figura de uma maneira que fazia cabeças virarem. Seus cabelos loiros caíam sobre os ombros, seu sorriso deslumbrante, sua risada sem esforço. Mas não era Mark quem estava ao seu lado. Era Tom Grayson, alto, de ombros largos, estudando o tipo de arrogância que fazia as pessoas ou o admirarem ou o desprezarem. Seu terno perfeitamente sob medida, sua postura confiante, a maneira como falava como se fosse dono de cada sala em que entrava. Era tudo uma imagem cuidadosamente curada. E naquela noite, estava claro que Mark era o alvo de sua diversão. Mark se aproximou deles, seus passos firmes, sua expressão indecifrável. Ele não era cego. Havia notado como Tom vinha cercando Emily há meses, como suas piadas sempre tinham um tom afiado quando dirigidas a Mark, como ele prosperava em parecer superior. Mas aquela noite parecia diferente. Havia uma eletricidade no ar, uma tensão que causava uma inquietação rastejante pela espinha de Mark. "Aí está ele", anunciou Tom, sua voz pingando com entusiasmo zombeteiro. Ele abriu os braços, como se estivesse recebendo um velho amigo. "O homem do momento. Emily, como era mesmo? Ah, sim, marido." Algumas risadas ecoaram pelo pequeno círculo de espectadores. Mark encontrou o olhar de Tom, calmo, mas inflexível. "Tom", ele reconheceu, sua voz equilibrada. Não esperava uma recepção tão calorosa. Tom riu, colocando uma mão firme no ombro nu de Emily. "Vamos lá.
Somos todos amigos aqui, não somos? Ele olhou para Emily, que evitou os olhos de Mark. Além disso, é sempre bom ver o cara que ganhou na loteria. Emily é uma joia, não é? Havia algo em seu tom, algo provocador. E a maneira como Emily se inclinava levemente ao toque de Tom era uma mensagem, um aviso. Mark sentiu seu estômago apertar, mas não deixou transparecer nada. Ela é, respondeu suavemente. Sempre foi. Tom sorriu. Bem, alguns diriam que ela merece o melhor. Havia um desafio não dito no ar. Um jogo que Mark não estava disposto a jogar. Ele se virou para Emily. Podemos conversar um minuto? Emily hesitou por um brevíssimo momento. Culpa passou por seu rosto. Mas então ela suspirou, colocando seu copo na mesa próxima. Mark, estamos no meio de uma festa. Interrompeu Tom suavemente, sua mão deslizando pelo braço dela, demorando-se por um segundo a mais. Tenho certeza de que o que ele quer dizer pode esperar. O pequeno grupo ao redor dele se aquietou, sentindo algo fermentando sob a superfície. Emily mordeu o lábio, olhou entre os dois homens, depois para Mark, e para sua descrença, ela assentiu. Tom tem razão, Mark. Não vamos fazer uma cena. As palavras acertaram mais forte do que ele esperava. Não vamos fazer uma cena, como se ele fosse o problema, como se ele estivesse agindo irracionalmente. Ele respirou fundo lentamente, mantendo sua expressão neutra. Claro, disse ele. Não gostaria de estragar a noite. Tom sorriu, erguendo seu copo. Esse é o espírito. E então, como se aquele confronto não tivesse acabado de acontecer, a conversa voltou ao bate-papo sem sentido sobre promoções, férias de luxo e tendências do mercado de ações. Mas Mark não estava mais ouvindo. Ele observava enquanto Tom se inclinava mais para Emily, sussurrando algo em seu ouvido que a fez rir, uma risada que costumava ser só para ele. Seus dedos se fecharam em um punho ao seu lado. Ele não sabia até onde isso tinha ido, ainda não. Mas naquela noite, ele descobriria, e uma vez que o fizesse, o jogo realmente começaria. Tom Grayson acordou naquela manhã com um sorriso convencido, ainda estampado em seu rosto. A memória da noite anterior reprisava em sua mente, como um rolo de melhores momentos de vitória. Ele havia humilhado Mark na frente de todos, tomado sua esposa bem diante de seus olhos, e o tolo simplesmente se afastou, derrotado. Recostado em sua cara cadeira de couro em seu apartamento de cobertura. Não, o apartamento de cobertura deles agora. Tom olhou para Emily, que ainda dormia ao seu lado. Ele havia vencido. Havia tirado tudo de Mark, e logo Emily esqueceria que já foi casada com um homem tão entediante quanto ele. Ou assim ele pensava. Enquanto Tom se deleitava em seu triunfo, Mark já estava trabalhando. Ele não era homem de vinganças barulhentas, não precisava levantar a voz, dar socos ou fazer ameaças vazias. Não, ele preferia precisão. No momento em que deixou aquela festa corporativa amaldiçoada, ele fez uma ligação. Liam, a voz de Mark estava calma. Preciso de um favor. Liam Henderson era um dos contadores forenses mais respeitados no setor financeiro. Ele e Mark trabalharam juntos anos atrás, e seu vínculo permanecia forte. Mark sabia que Liam não era apenas bom em encontrar números, ele era bom em enterrar pessoas com eles. Estou ouvindo, respondeu Liam. Tom Grayson, alto escalão na Baxter & Company, preciso de tudo sobre ele. Cada passo em falso, cada negócio sujo. Houve uma pausa na linha, depois uma risadinha. Sempre soube que aquele cara era problema, me dá algumas horas. Mark terminou a ligação e exalou lentamente. Ele não estava com raiva. Raiva era perda de tempo. Ele estava simplesmente focado. Ao meio-dia, Mark tinha o que precisava. Tom estava jogando um jogo perigoso. Ele vinha desviando fundos, nada massivo, mas o suficiente para ser notado. Aceitava subornos por baixo dos panos para aprovar parcerias questionáveis e, pior de tudo, falsificava os lucros da empresa para inflar relatórios trimestrais, fazendo a firma parecer mais forte do que realmente era. Para um analista financeiro como Mark, isso era uma arma carregada. Ele preparou as evidências cuidadosamente, organizando cada transação fraudulenta, cada discrepância suspeita, cada negócio obscuro.
Ele sabia exatamente para onde enviar. Não para a polícia, isso levaria muito tempo. Não. Isso precisava atingir Tom onde mais doía. Precisava vir de dentro. Naquela tarde, um e-mail anônimo chegou à caixa de entrada do Conselho de Diretores da Baxter & Company. O conteúdo era condenatório, uma análise meticulosa das atividades fraudulentas de Tom, acompanhada de provas sólidas, o tipo de prova que não apenas levantava questões, mas as respondia. A reunião do conselho foi convocada imediatamente. Tom entrou no escritório na manhã seguinte, ainda carregando a arrogância de um homem que acreditava ser intocável. Ele piscou para a recepcionista, tomou um gole de seu café caro e ajustou seu terno de grife. Então ele os viu. 2 membros seniores do conselho e o consultor jurídico da empresa estavam perto da porta de seu escritório, seus rostos indecifráveis. Tom, disse um deles, precisamos conversar. Dentro da sala de reuniões, Tom sentou-se com um ar de indiferença. Fosse o que fosse, ele poderia se safar falando, sempre conseguia. Então, o arquivo foi colocado diante dele, uma pasta grossa cheia de páginas de evidências. O ar na sala mudou. Tom engoliu em seco. "O que é isso?" perguntou, forçando um sorriso. "Isto", respondeu o sócio sênior, "é porque você não é mais um funcionário da Baxter & Company." As palavras acertaram como um martelo. "Espera um minuto." Tom se endireitou, sua confiança desmoronando. "Não sei de onde veio essa informação, mas sabemos exatamente de onde veio e verificamos." A voz do consultor jurídico era calma, mas firme. "Tom, isso é fraude, manipulação financeira. Você tem ideia de quão sério é isso?" Tom abriu a boca, mas nada saiu. Sua mente corria. Isso não podia estar acontecendo. Ele passou anos construindo seu império ali. Ele era o garoto de ouro, a força imparável. Mas em uma única noite, tudo estava sendo tirado dele. "Eu posso explicar", disse ele. "É tarde demais." Sua credencial de segurança foi tomada, seu acesso revogado. Ele não teve chance de pegar suas coisas. Em uma hora, Tom Grayson passou de um dos homens mais poderosos da empresa a um ninguém. E o pior, isso era apenas o começo. O telefone tocou pela 3ª vez naquela manhã, vibrando insistentemente na mesa de cabeceira do quarto de motel barato. Emily se mexeu. A luz dura do dia filtrando-se pelas cortinas finas manchadas de cigarro. O quarto cheirava a álcool rançoso, desespero e o inegável cheiro de fracasso. Ela alcançou o telefone com uma mão lenta, seus olhos ardendo de uma noite sem sono. Chamador desconhecido, ela hesitou, mas atendeu. "Alô?" Sua voz estava rouca. "Emily, é o Richard, do RH", veio a resposta cortante. Seu estômago despencou. "Precisamos que você venha hoje, imediatamente." Ela se sentou, instantaneamente acordada. Sua mente disparou. Por que o RH a estava chamando assim? O mundo corporativo nunca perdia tempo com gentilezas quando algo sério estava acontecendo. "Sobre o que é isso?" perguntou, tentando estabilizar a voz. Uma pausa ruim, então. "Você descobrirá quando chegar aqui." A linha ficou muda. Emily olhou para Tom, ainda esparramado na cama, sua camisa desabotoada, uma garrafa de uísque quase vazia ao seu lado. O homem confiante e poderoso pelo qual ela arriscou tudo não parecia em nada com o executivo bem-sucedido que ela conhecera. O estresse havia cobrado seu preço. Sua aparência antes impecável foi substituída por barba por fazer e olheiras escuras. "Não, isso é apenas um contratempo. Vamos superar isso." Ela repetiu o pensamento como um mantra, enquanto se vestia rapidamente com a única roupa decente que lhe restava. Uma que ainda não havia penhorado ou vendido para cobrir suas despesas crescentes. No momento em que Emily entrou no imponente prédio de vidro de sua antiga empresa, soube que algo estava errado. Os habituais acenos educados dos colegas foram substituídos por sussurros. As pessoas evitavam seu olhar. A recepcionista, que antes a cumprimentava com sorrisos brilhantes, apenas desviou o olhar. Seu coração batia forte quando chegou ao departamento de RH. Richard a esperava, sua expressão indecifrável. "Entre", disse ele secamente.
apontando para a sala de conferências fria e sem janelas. Dentro, 3 outros executivos estavam sentados à sua frente. Nenhum deles sorriu. Richard pigarreou. Emily, como você sabe, após a demissão de Tom, a empresa iniciou uma revisão interna de suas atividades. Ela engoliu em seco. Não vejo o que isso tem a ver comigo. Uma das executivas, uma mulher de olhos afiados e tom ainda mais cortante, deslizou uma pasta pela mesa. Esses e-mails sugerem o contrário. Emily hesitou. Então abriu a pasta. Uma sensação de naufrágio atingiu seu estômago. Lá estavam e-mails, documentos financeiros, memorandos e comunicações entre ela e Tom. Individualmente, pareciam inofensivos, mas compilados dessa forma, pintavam um quadro condenatório. Acreditamos que você tinha conhecimento e possivelmente participou das práticas financeiras antiéticas de Tom, continuou a mulher. Mesmo que não estivesse diretamente envolvida, esta empresa não pode arcar com a má publicidade. Emily olhou para cima, um suor frio se formando na nuca. Eu não fiz nada ilegal. O homem ao lado de Richard suspirou, esfregando as têmporas. Não importa. A percepção é tudo. Não podemos nos dar ao luxo de sermos associados a escândalos. O silêncio era sufocante. Richard cruzou as mãos sobre a mesa. Aqui está o que vai acontecer. Você tem 2 opções. Uma, você renuncia hoje, com efeito imediato, sem referências, sem indenização, apenas uma saída silenciosa. A garganta de Emily secou. E a segunda, a mulher à sua frente se inclinou. Nós te demitimos publicamente. O peso de suas palavras a esmagou. Ela havia passado anos construindo sua carreira, sua reputação. Ela jogou fora um casamento estável, acreditando que estava subindo para algo maior. Agora, ela estava em queda livre. As mãos de Emily tremiam enquanto alcançava a caneta que haviam colocado diante dela. Sua assinatura parecia estranha, irreconhecível, enquanto rabiscava seu nome no final da carta de demissão. No momento em que a tinta secou, ela soube que havia perdido tudo. A caminhada de volta pelo escritório foi pior do que ela imaginara. Ela já havia comandado a tensão nesses corredores, caminhando confiante com saltos de grife, deixando sussurros de admiração em seu rastro. Agora, sentia os olhos de seus antigos colegas queimando suas costas, cada olhar cheio de julgamento, pena ou, pior de tudo, satisfação. Ela podia ouvi-lo sussurrando. Ela achava que era intocável. Ouvi que deixou o marido por Tom. Parece que o karma a alcançou. Suas bochechas ardiam, mas ela continuou andando, seus saltos clicando contra o chão de mármore. Um lembrete cruel do poder que ela já teve, mas perdeu. Quando chegou à saída, o peso de tudo havia se instalado em seu peito como uma pedra. Ela saiu, inalando o ar fresco da cidade, mas ele não cheirava mais a oportunidade. Cheirava ao amargo fedor da derrota. Ela pegou o telefone, seus dedos tremendo enquanto discava o número de Tom. Caixa postal. Ela tentou novamente, ainda nada. E foi então que soube que não estava apenas sozinha em seu fracasso. Ela estava simplesmente sozinha. O ar frio da noite carregava um sussurro de chuva. A rua da cidade brilhando sob o brilho das luzes de rua. Mark Wilson caminhava com passos sem pressa, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, exalando um hálito que se transformava em névoa. Havia passado uma semana desde aquela noite fatídica na festa corporativa. Uma semana desde o momento que deveria tê-lo destruído. E ainda assim, ali estava ele, mais forte, mais afiado, intocável. Ao virar uma esquina perto de uma loja de conveniência no centro, o destino, de maneira cruel, porém poética, decidiu organizar um reencontro. Lá estavam eles, Tom Grayson e Emily, mas não eram mais o duo radiante e confiante que outrora se deleitava no brilho artificial de poder e admiração. Não, agora eram sombras de seus antigos selves. Tom estava encurvado, seu terno outrora caro agora amarrotado. O tecido gasto em lugares que sugeriam que havia sido usado por muitos dias consecutivos. Seu rosto, antes esculpido com arrogância, carregava as linhas cansadas de estresse e noites sem dormir. O sorriso que antes cortava salas como uma lâmina havia sumido.
Em seu lugar havia algo oco, algo derrotado. Emily estava pior. Sua elegância característica havia desaparecido. Seus cabelos, antes sempre perfeitamente estilizados, pendiam flácidos ao redor de seu rosto. A maquiagem, que antes era aplicada com cuidado meticuloso, agora estava borrada, como se tivesse sido esfregada às pressas, após uma tentativa fracassada de manter as aparências. Suas roupas, embora ainda elegantes, pareciam fora de lugar, como uma fantasia usada por alguém desesperadamente agarrado ao passado. Eles ainda não o haviam notado. Estavam ocupados demais discutindo. Eu te disse que ia resolver algo, sibilou Tom em voz baixa, olhando ao redor como se esperasse que alguém o reconhecesse. Não vamos ficar naquele motel para sempre. Os olhos de Emily queimavam de frustração. Resolver algo? Você disse isso há 2 semanas? Sabe o quão humilhante foi ser rejeitada para um emprego de nível básico hoje? Nível básico, Tom. Abaixe a voz, ele retrucou, mas seu próprio tom vacilava com pânico mal contido. Mark deu um passo à frente. No momento em que Emily virou a cabeça e encontrou seus olhos, tudo mais no mundo pareceu congelar. Sua respiração parou. Seus lábios se entreabriram como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ela piscou rapidamente, como se tentasse confirmar que ele era real, que não era algum truque cruel da luz. Tom, percebendo a mudança em seu foco, virou-se também. No momento em que o reconhecimento brilhou em seu rosto, algo escuro passou por sua expressão. Vergonha, raiva, medo, talvez os 3. Mark inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-os com a calma desapego de um homem que já havia vencido. Emily foi a primeira a quebrar o silêncio. Mark. Sua voz mal passou por seus lábios, rouca, quase implorando. Ele não disse nada por um longo momento. Simplesmente deixou o peso do silêncio se estender entre eles, observando enquanto o desconforto contorcia suas expressões, enquanto a realização se infiltrava em seus olhos. Eles sabiam, entendiam agora. Todo o seu planejamento, sua arrogância, seu senso de invencibilidade, tudo havia desmoronado, e ele não fez nada além de assistir, enquanto o mundo que eles construíram sobre engano e crueldade colapsava sob eles. Emily deu um passo hesitante à frente. Por favor. Isso foi o suficiente. Mark soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Ele não tinha certeza do que o divertia mais, a pura audácia de seu desespero ou o fato de que ela já o havia menosprezado, como se ele fosse inferior a ela. Tom se eriçou. Do que diabos você está rindo? Sua voz carregava a última centelha de resistência, um homem se agarrando aos últimos fios de seu orgulho. O olhar de Mark encontrou o dele, frio e inabalável. Da ironia. Tom bufou, endireitando os ombros em uma tentativa patética de recuperar a arrogância que já foi seu escudo. Você acha que é melhor que nós agora? O sorriso de Mark era fraco, quase imperceptível. Não, disse ele simplesmente. Sempre fui. As palavras acertaram como um tapa. Tom cerrou os punhos, sua mandíbula apertando, mas não havia mais nada com que lutar. Sem status, sem riqueza, sem poder. Apenas bravata vazia. Os olhos de Emily estavam arregalados agora, brilhando com algo perigosamente próximo do arrependimento. Mark, eu cometi um erro. Isso o fez pausar. Um erro. Ela achava que isso era um erro. Uma simples falha de julgamento. Um momento de fraqueza. Não, isso não era um erro. Era uma escolha. Um erro era derramar café na camisa antes de uma reunião. Um erro era pegar o caminho errado na rodovia. Mas trair alguém deliberadamente, impiedosamente, isso era uma decisão. E agora ela tinha que viver com isso. Sua expressão endureceu. Não, Emily, você fez uma escolha. Ela recuou como se ele a tivesse atingido. A paciência de Tom finalmente se esgotou. Você acha que é algum tipo de herói? Sua voz estava crua, descontrolada. Você não me venceu, Mark. Você teve sorte. Mark deu um passo mais perto, apenas o suficiente para que Tom pudesse ver a pura certeza em seus olhos. Você se destruiu, Tom. Eu apenas deixei.
E com isso, ele se virou e se afastou, deixando-os ali, no brilho fraco das luzes de rua, afogando-se nos destroços de sua própria criação. A noite engoliu sua figura enquanto ele desaparecia pela rua, seus passos firmes, imperturbáveis. Pela primeira vez em muito tempo, Mark Wilson sentiu algo que não sabia que precisava: paz.